Oi, gente. Eu me chamo Pedro Emílio, sou aluno do sexto período do curso de licenciatura em História do Instituto Federal aqui em Confidentes, e hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade a essa série de vídeos que os alunos do curso de História têm realizado para auxiliar você que vai prestar o vestibular no próximo dia 12 a se sair bem nas questões de História cobradas no nosso vestibular. Eu vou tratar com vocês hoje especificamente de um assunto que geralmente ele tem dado o que falar. Nós vamos falar hoje da ditadura militar no Brasil, que aconteceu de 1964 a 1985. Eu vou abordar com vocês duas questões que já caíram no vestibular daqui, para vocês perceberem como é que este assunto é tratado dentro do vestibular do Instituto Federal. É importante a gente lembrar que nós vamos trabalhar com um período de 21 anos, que começa ali em 1964, com o golpe dos militares, né, no então presidente João Goulart, e vai terminar ali em 1985, quando se começa então o processo de reabertura, né, para um governo então democrático novamente, né? A primeira questão que o Instituto cobrou recentemente sobre a ditadura militar, que eu vou abordar com vocês, ela traz esse enunciado, e eu vou ler para vocês, acompanhem por aí. Na vigência do militarismo, 1964-1985, foi decretado em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Este ato dava amplos poderes ao presidente da República, como, por exemplo, fechar o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e câmaras municipais. O enunciado pergunta: qual outro direito constitucional foi suspenso pelo Ato Institucional número 5? A alternativa A: fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. Alternativa B: promover o fechamento de estabelecimentos educacionais públicos, privados e sem fins lucrativos. Alternativa C: desapropriar empresas privadas e assumir seu controle acionário. Alternativa D: decretar pena de morte para qualquer crime praticado em território nacional. Então, pessoal, quando a gente fala em AI-5, não fica muito difícil a gente identificar a resposta dessa questão. O AI-5 foi aquele ato institucional que engrossou, né, a repressão da ditadura militar. Se eu penso em algo que piora a repressão, eu vou estar falando especificamente de algo que vai impedir as pessoas de terem liberdade. Logo, a alternativa correta só pode ser a alternativa A. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. O habeas corpus, ele é uma garantia legal que permite que as pessoas andem livremente. Então, quando eu estou falando de repressão, e repressão pressupõe, né, que eu vou restringir a liberdade das pessoas, é contra esse tipo de garantias que eu estou falando. Entenderam? A segunda questão que o Instituto já cobrou sobre ditadura, ela traz essa charge aqui. Essa charge, e aí vamos aprender a interpretar, a resolver essa questão. A charge está ali, é um homenzinho engravatado, dizendo, né, com uma posição toda impositiva: ame-o ou deixe-o. E aí ele dá um pé na bunda de quem está ali deitado, né, de cócoras. Mas além dessa imagem, tem algo que chama a atenção nossa, que é a legenda. Essa charge ela foi criada pelo Ziraldo e ela se chama Brasil, ame-o ou deixe-o. A legenda, nesses casos, ela traz tantas informações quanto o desenho em si, né? E a questão pede. A charge em questão faz referência. Alternativa A: a República dos Coronéis, no Brasil, quando o processo eleitoral era controlado pelos grupos políticos de Minas Gerais e São Paulo que se alternavam no poder. Alternativa B: a maneira pela qual o presidente Getúlio Vargas governou o Brasil e enfrentou a oposição conservadora
que se opunha ao nacionalismo de Estado. Alternativa C. A campanha eleitoral que levou o candidato Jânio Quadros à presidência do Brasil e a indisposição do novo presidente com os novos setores conservadores da sociedade. Alternativa D. Aos governos militares no Brasil, sobretudo ao período do chamado milagre econômico, que conjugava a propaganda nacionalista com a repressão política. Para resolver essa questão, a gente tem dois caminhos. O primeiro é exatamente o que está escrito na charge: ame-o ou deixe-o. Esse era um slogan, uma propaganda, né, que foi utilizada durante o período da ditadura militar. Então essa frase, ela vai remeter a gente, ela vai levar a gente de volta para esse período. É algo que a gente vai olhar, bater o olho e falar assim: nossa, isso está falando de ditadura. É mais ou menos como eu falar, por exemplo, o slogan que era difundido durante o governo do presidente Lula, né? Um país de todos. Quando eu ouço essa frase, eu vou me remeter ao período em que ele foi presidente. O ame-o ou deixe-o vai me remeter, vai me levar para esse período de 1964 a 1985. A outra forma de resolver essa questão é observar que quem desenhou essa charge foi o Ziraldo. E o Ziraldo foi um artista importantíssimo que criticou, né, através das suas charges, o período da ditadura militar no Brasil. Por isso, a alternativa para essa questão só pode ser a letra D de dado. Aos governos militares no Brasil, sobretudo ao período do chamado milagre econômico, que conjugava a propaganda nacionalista com a repressão política. O ame-o ou deixe-o era uma propaganda incentivando a população como um todo a amar o país, né? Ela buscava despertar nas pessoas esse sentimento nacionalista. Pessoal, essas foram as questões sobre ditadura militar no Brasil. Eu espero que vocês tenham aprendido a como identificar essas questões, como buscar a resolução correta sobre elas. E para vocês saberem um pouco mais sobre esse período tão importante da nossa história, que precisa sempre ser lembrada, eu recomendo que vocês procurem no YouTube pelo filme chamado O Dia que Durou 21 Anos. Ele está completo no YouTube e ele é extremamente didático e esclarecedor sobre o que foi de verdade esse período tão tenebroso na história do país. Uma outra sugestão que eu deixo para vocês é procurar também no YouTube pelo filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Ele é um filme de ficção brasileiro que retrata a vida de um garoto de 12 anos que vê seus pais saírem de férias inesperadamente, só que na verdade não foi de férias que os pais saíram. Os pais precisaram fugir da ditadura militar porque eram militantes políticos perseguidos pelo regime militar. Vale a pena assistir o filme, porque através dele vocês vão descobrir, vão perceber um retrato muito realista de como foi esse período. Pra gente, tá muito longe, e é uma forma da gente experimentar através da tela o que pode ter sido isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, todos os outros vídeos dos meus colegas, e que no dia da prova, no dia 12, vocês se saiam muito bem na prova de história, para que dessa forma, lá no semestre do ano que vem, nós possamos ser colegas de curso. Muito obrigado, boa prova e até a próxima!